Jerônimo van Aren, artisticamente conhecido como Hieronymus Bosch, ou simplesmente Bosch, foi um dos artistas mais misteriosos e brilhantes do Renascimento. Essa aura de mistério se deve, em parte, à complexidade e à natureza enigmática de sua obra, que levou a várias interpretações, a maioria delas justificadas academicamente. Ao abordar sua obra, fica claro para aqueles familiarizados com o assunto que Bosch tinha pelo menos algum conhecimento e conceito esotérico, bastante comum entre os artistas renascentistas. As pinturas de Bosch são intencionalmente intrigantes. Sua arte era única, não apenas por sua grande habilidade técnica, mas também porque ele era um pensador profundo, e suas metáforas eram magistralmente belas e poeticamente, embora altamente complexas. No entanto, elas não são tão impossíveis de entender como comumente se acredita, pelo menos em termos gerais. É importante esclarecer que a interpretação é sempre subjetiva, e a interpretação que apresentaremos hoje é tão válida quanto qualquer outra. No entanto, Bosch parece ter deixado um caminho bastante claro de mensagens simbólicas para que um observador atento e familiarizado com a chave pudesse acessar sua segunda leitura. No Jardim das Delícias Terrenas, Bosch expõe cuidadosamente a diferença entre a vida interior da humanidade e sua vida exterior, material e temporal. Ele parece abordar particularmente a influência tanto do divino quanto do mundano na humanidade. A pintura é composta para falar a todos, não apenas ao grupo oculto. É ampla e universal, mas rica em simbolismos ocultos. Então, por que não analisá-la semioticamente, em uma chave esotérica, que é o que todos vocês vieram ouvir? Vamos ver quais ideias Bosch tinha sobre os humanos, a terra, o céu, as fraquezas, as virtudes, etc. Essas ideias, como vocês verão, refletem muito das antigas tradições esotéricas encontradas espalhadas por uma grande variedade de escolas, correntes e grupos. Como vocês podem imaginar, seria quase impossível analisar a pintura completamente, pois cada uma das centenas de figuras e ações que a compõem tem um significado. Então, discutiremos o conceito e as chaves gerais de leitura da obra e destacaremos os pontos que eu, pessoalmente, acho mais interessantes. Portanto, todos estão convidados também a me ajudar nos comentários com metáforas ou alegorias que eu possa ter esquecido, pois certamente não afirmo conhecê-las todas, nem de longe. Nesta maravilhosa pintura, Bosch compõe um enigma ambíguo que parece exigir intuição e esforço intelectual do observador. Diferentemente das cenas típicas das representações bíblicas ou cristãs padrão da época, esta imagem é feita a partir da substância de sonhos e visões. Ela foi concebida para impedir qualquer leitura usual, pois apresenta um mundo fantástico que soa completa e absolutamente humano. Somente explorando e resolvendo a contradição é que se pode começar a compreendê-lo. Desde o início, a obra indica que não está representando uma realidade objetiva ou física. Bosch descreve uma paisagem absolutamente interna que poderia ser comparada conceitualmente ao inconsciente coletivo de K1. Os processos internos parecem ser parte essencial da obra. Quanto mais se aproximam do material, mais se afastam do espiritual. O Jardim das Delícias Terrenas, na verdade, o Jardim das Tentações, mostra a mente humana tentada de todas as formas possíveis pelo externo, geralmente representado pelo sensual e pelas informações trazidas pelos sentidos e pelo corpo. É muito interessante que Bosch tenha composto uma nova linguagem visual para isso. Partindo das escolas esotéricas tradicionais, que ensinavam por meio de imagens simbólicas, ele reinventou essa linguagem de forma engenhosa, pegando as técnicas alquímicas alegóricas tão populares entre a elite intelectual de sua época e aplicando-as às belas artes. De certa forma, ele pode ser considerado o primeiro surrealista há 4 séculos antes desse movimento existir. É importante ressaltar que nada é deixado ao acaso. Tudo tem uma ordem e uma razão de ser. Por exemplo,
Toda obra, quando vista como um todo, apresenta uma ordem vertical, que expressa a ideia de que os humanos têm uma estrutura interna vertical de simetria arquitetônica. O painel esquerdo parece representar influências divinas, e o painel direito, influências terrenas. Assim, o painel principal central é o terreno de interação entre o divino e o material, o campo da manifestação. Geralmente, acredita-se que essa pintura seja lida da esquerda para a direita e de cima para baixo, exceto no painel direito, onde tudo está invertido. Então vamos tentar seguir essa ordem. A outra chave, muito particular, que quero compartilhar com vocês para entender a pintura. E é o tratamento da paleta de cores, onde cada cor tem um valor simbólico específico para o tópico. Para não ficar muito complexo, vou me concentrar apenas nas 5 mais importantes: rosa, azul, ocre, branco e vermelho. O rosa é usado para representar as influências divinas. É a cor do Altíssimo. Bosch dá a dica quando pinta as vestes de Deus com essa cor, pelo menos nos painéis esquerdo e central. No painel direito, onde tudo é enganoso, ele é usado para identificar figuras que tentam criar a ilusão de serem divinas ou benéficas, enquanto são o oposto. É importante esclarecer que neste painel direito não há nada de bom. Pelo contrário, o azul representa o outro extremo. Ele representa o nível mais baixo, o das manifestações materiais e influências terrenas. Essa dicotomia entre rosa e azul parece ter a seguinte lógica: o rosa é uma cor quente e viva. Então Bosch usa essas qualidades para simbolizar a vida interna. Já o azul, sendo uma cor de carvão, é usado para o exterior, para o material. Elementos que combinam ambas as cores representam uma intersecção de influências internas e externas, e você verá isso muito na pintura. Por outro lado, o ocre simboliza o aspecto mental, às vezes o aspecto mental divino, profundo, e às vezes humano, representado na inteligência e na consciência. E quanto mais escuro o tom, menor ou mais negativa a influência que está atuando na mente. O branco representa o sagrado e o puro, exceto, novamente, no painel da direita, onde tudo é falso e enganoso, e onde há figuras que parecem sagradas, mas não são realmente. Quando na pintura, por exemplo, vemos uma figura branca, manchada de azul, ela representa algo puro, sendo corrompido por influências baixas. Por fim, o vermelho é usado para representar a luxúria, a paixão, que é a cereja do bolo, a tentação. Outro aspecto muito interessante é que quando o tático é fechado, os 3 painéis se tornam um, e nessa etapa externa, eles representam a imagem de um mundo interno em tons de cinza dentro de uma esfera transparente. Supõe-se que esse microcosmo frágil e ilusório represente o 3º dia da criação. No topo, há uma frase quase numerologicamente extraída do Salmo 33:9, pois ele falou: "E tudo se fez, ele ordenou, e tudo ficou firme." Se partirmos do painel esquerdo, no topo, encontramos a montanha sagrada pintada em ocre para o plano mental e em verde para a fertilidade, de onde emerge à sua direita uma espiral de pássaros, quase como se fosse uma comparação a uma série de montanhas azuis que se degradam desde a visão mais brilhante, onde está a montanha sagrada, até a última pequena e sombria. Esta simboliza a Terra. Pode-se ver até a Lua, que Bosch representa com 2 discos opostos atravessados por um ramo translúcido, sugerindo talvez 2 polaridades unidas pelas leis invisíveis da natureza. As 2 montanhas intermediárias representariam mundos ou realidades intermediárias e, segundo a compreensão cristã do pintor, possivelmente o mundo dos arcanjos e o mundo dos anjos. A fonte central, pintada de rosa, representa o fluxo de energia divina dos níveis mais altos do céu para os mais baixos da realidade material, representada em azul. Toda a parte central deste painel representa a criação da base circular. Uma coruja simbolizando a sabedoria divina olha fixamente
para o amontoado de joias que emergem da materialização dessas energias. Há joias de todas as cores simbólicas, simbolizando a diversidade e, portanto, a escolha. E talvez seja por isso que a coruja olha criteriosamente, discernindo entre o bem e o mal das águas da vida. Há animais reais e mitológicos vivendo nas águas que veremos mais adiante no círculo do painel central. À direita da fonte, vemos uma caverna em formato de cabeça. Sua parte superior sustenta-o a árvore do conhecimento, com a serpente enrolada, simbolizada, neste caso, por uma palmeira, uma referência a uma origem oriental. Este trecho parece retirado de uma pintura de Darly, embora provavelmente seja o contrário. É mais abaixo, depois da criação, que vemos uma figura simbolizando Deus, mas com um aspecto muito semelhante ao de Cristo. Bosch, possivelmente, se referiu à palavra de Deus, pois esta figura apresenta Eva a um ladão surpreso representando a humanidade. Suas mãos estão em uma posição bem óbvia. A de cima é representada com a mão fazendo o sinal da bênção, e a de baixo com a mão introduzindo Eva, que provavelmente simboliza a natureza consciente humana. Lembre-se da mão fazendo a bênção, a palavra de Deus, porque a encontraremos mais tarde, corrompida no painel da direita. Por fim, à esquerda de Adão, vemos uma das mais belas árvores da vida, já representadas, que, se invertida, formam um esquema de emanação, onde tudo converge para um só. No painel central, o jogo simbólico de cores é muito bem apreciado na fonte central e nas torres e montanhas que a cercam. A torre rosa, logo ao lado do painel esquerdo, após uma série de interações entre influências, termina em uma torre azul com um pouco de rosa enganoso ao lado do painel da direita. A fonte central simboliza a encarnação do divino no humano e é representada em uma situação bastante problemática, onde a cor predominante é o azul e o que resta do rosa está se tornando vermelho. No centro do painel central, podemos observar como tudo gira em torno de um grande círculo que remete à roda da vida, à dinâmica do éter, ao Eurorus e a conceitos esotéricos semelhantes. Se você observar atentamente entre os animais, poderá até encontrar uma roda zodiacal, pois muitos dos signos estão ali. Esse círculo incorpora a simbologia de uma ampla gama de animais reais e mitológicos e sua procissão junto à humanidade, sugerindo uma conexão com a natureza, mas também apontando para os símbolos secretos de níveis superiores velados sobre as formas do mundo animal. Nesse trecho da obra, com um pouco de imaginação, pode-se apreciar uma das melhores representações gráficas do que Jung chamou de inconsciente coletivo e seu extenso repertório de personagens arquetípicos. No centro do círculo, um grupo de virgens representam uma natureza interna pura, separada do desfile de influências externas e aparentemente esperando por algo. As virgens usam elementos simbólicos em suas cabeças. Isso poderia ter infinitas interpretações, mas, na tradição alquímica da época, os corvos negros simbolizavam o negrado, os pássaros brancos, o álgodo, e as maçãs vermelhas, o fruto da sabedoria, o robô. Essas eram as 3 grandes fases ou fases básicas do processo de transmutação química. E isso não é por acaso, pois é o único lugar onde Bosch não usa o simbolismo das cores que imprime no restante da obra. Mais abaixo, vemos como a tentação domina a Terra. Os sentidos sucumbem às distrações, mas à direita, uma figura misteriosa indica a ação necessária para navegar em meio às tentações. Possui 5 cerejas da tentação, mas as carrega simetricamente, equilibradas com a medida certa. Seu tronco é um ovo rosa que é divino, e sua cabeça é coruja, o animal de Atena Manurva, a deusa da sabedoria. Em seus braços há um ramo que representa a natureza em perfeito equilíbrio. Muitas vezes é considerado a versão de Bosch do Homem de Vituva, motivo que engloba um arcano maior. Leonardo da Vinci dizia que o corpo humano é uma analogia ao funcionamento do universo. E nesse caso, Bosch reinventa esse motivo de uma forma nova e extraordinária,
coroado de sabedoria e protegido por uma concha divina. Esclarecendo para quem não sabe, esse motivo não pertence a Da Vinci nem a Bosch. Ele foi composto por Marco Vulvio Pólio, líder da União dos Construtores Romanos no século I a.C., e arquiteto pessoal de Júlio César. Sobre o painel da direita, não vamos enrolar. As coisas estão terrivelmente erradas porque os poderes e as influências não foram administrados corretamente. Pessoas são devoradas ou mortas por falta de atenção às qualidades espirituais de suas origens. Nesse painel, Bosch emprega uma riqueza de símbolos esotéricos, mas parecem imagens de um baralho de tarodo que se esperaria encontrar em uma pintura de suposta inspiração católica. Muitas imagens são tão óbvias que mal precisam de explicação para quem estuda a evolução interior. Mesmo assim, ainda apontaremos as mais notórias. Pode-se interpretar que a parte inferior corresponde à Terra, o centro ao purgatório e a parte superior ao inferno. Claro que, em termos simbólicos, uma das primeiras coisas que vemos na seção da Terra é a mão da bênção, a palavra divina que apareceu no painel da esquerda, mas aqui ela está pregada com um punhal em um disco azul, imobilizando o divino nos humanos contra a laje de uma tumba, atribuindo o curso da existência ao mero acaso. A multidão caótica atrás da laje representa os muitos eus no homem. Observe que todos eles são a mesma pessoa. Somente se ele despertar poderá viver. Se permanecer adormecido, torna-se presa das forças terrenas que se alimentam dele. Também encontramos um homem que, incapaz de identificar as influências superiores dentro de si, recorre às falsas externas que o enganam, aproveitando-se de seu desespero e necessidade, cujos instrumentos operacionais são máquinas deformadas que o obrigam a assinar compromissos. Acima, há uma seção frequentemente chamada de Sinfonia do Julgamento Humano, onde um homem é tocado como as cordas de uma harpa. Estando neste painel, ele pode ser interpretado como um instrumento onde são tocadas apenas as notas da vida terrena e onde este homem não é o executante, mas um veículo de transmissão de baixas vibrações. Ele está preso aos instrumentos da vida por uma cobra. A cobra representa as energias interiores que, quando dominadas, são libertadoras, mas neste caso, as não dominadas o prendem a um destino, onde a vida passa em partitura. Há também um juiz com aparência de demônio, mas que está disfarçado com uma túnica rosa, cuspindo mentiras cujo valor é tão inútil quanto uma partitura escrita em uma nádega. Talvez isso simbolize a ilusão de acreditar conhecer verdades divinas. Outro ponto de interesse é a icônica criatura com cabeça de pássaro sentada em um trono, devorando pessoas e as excretando em um esgoto dentro de bolhas azuis. Já sabemos o que a cor azul representa. De fato, a criatura é azul. O indivíduo é engolido pela matéria, transformando tudo o que é bom em lixo. Também podemos ver ao lado do esgoto como os glutões e os avarentos pagam suas faltas. À esquerda do trono, vemos uma figura feminina que simboliza a taril natureza humana inconsciente representada no painel esquerdo por Eva e no painel central pelas virgens no centro da roda, em ambos os casos sob influência divina. Mas aqui ela está adormecida, anulada em um estado quase de coma. Se continuarmos subindo, deixamos o mundo dos vivos e nos deparamos com o Rio dos Bastões, o Rio dos Mortos. Mas ele está congelado. Nenhum homem das fadas encontra os mortos para levá-los ao mundo inferior. Pelo contrário, eles estão sozinhos, patinando no gelo fino e alguns afundando nas águas escuras. Mais acima, na seção do Purgatório, há outro dos elementos icônicos da pintura que contém o argumento mais poderoso para interpretações esotéricas da peça. Assim como a compreensão ou não dos humanos sobre sua própria condição interior, é um homem com o olhar voltado para trás, concentrado na figura que percorre seu corpo, deixando claro que ele, normalmente, foca sua mente em seu corpo e acima de sua cabeça, no plano mental. Um ciclo de pensamento se desenvolve, mas sua atenção
não está na música da gaita de Folies Divina, nas influências superiores que tentam lhe enviar uma mensagem. Isso levanta a questão sobre o que estamos pensando e para onde estamos indo. Submerso no centro do caos, ele se preocupou com as coisas terrenas, e não em prestar atenção à sua natureza superior, que está perpetuamente tentando alcançá-la, mas não consegue devido às suas distrações. Esta cena parece lidar com o despertar, ver o que somos em vez de olhar para o outro lado. Acima disso, os donos dos ouvidos que não ouviram a palavra, mergulhando o território mais escuro da pintura, o mais afastado das influências divinas e que é representado com o mesmo enfermo. Por fim, o Jardim das Delícias Terrenas é uma pintura em que o artista expõe seu ponto de vista mais próximo do místico ou esotérico do que do ortodoxo sobre a interação entre a energia divina e a vida terrena. Dezenas e dezenas de metáforas criam uma alegoria gigante dessa visão, onde a escassa presença de imagens tradicionalmente católicas indica que essa visão do pintor, embora enraizada no entendimento cristão da época, se estendia a um âmbito muito mais amplo. Dito isso, lembro que seria uma grande contribuição para essa comunidade que aqueles que têm mais leituras sobre a obra tivessem a generosidade de compartilhá-las nos comentários. De longe, esse foi o vídeo mais trabalhoso que já produzi para o canal. Gostaria de pedir sua contribuição deixando o like e se inscrevendo para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir ao vídeo e nos vemos no próximo.